Hello everybody, how are you? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa videoaula diz respeito à segunda, terceira e quarta semanas de estudos. Eu separei 3 aulas para essa atividade, porque essa atividade é um pouquinho mais extensa. Bom, como foi visto na aula anterior, a história infantil pode ser considerada um eficiente gênero a ser utilizado como instrumento de ensino de inglês para crianças. Levando isso em conta, essas histórias possuem várias características que atendem às necessidades emocionais, psicológicas e cognitivas das crianças. Então, nessa videoaula, eu vou destacar essas características para depois a gente poder fazer a atividade. A primeira delas, que chama muita atenção, é a questão das ilustrações em cores bem vibrantes. Então, as histórias geralmente são ilustradas em cores que chamam bastante a atenção das crianças, né? Outra característica é a questão do texto ser disposto num tamanho grande, numa fonte grande. Também precisamos prestar atenção no aspecto dimensional, já que alguns livros são recortados em formatos de animais que aparecem nas histórias. E igualmente importante são os títulos dos livros, que muitas vezes produzem um efeito de exagero. Outra constatação importante foi perceber o uso da repetição lexical e de estruturas linguísticas nas histórias. Essa repetição auxilia os alunos a lembrar cada detalhe da história, o que fará com que eles aprendam gradualmente a antecipar o que vai acontecer em seguida. E essa repetição também encoraja a participação do aluno na narrativa. Outra característica é a presença das figuras de estilo denominadas onomatopeia, que são palavras que procuram reproduzir aproximadamente certos sons ou ruídos, vozes e rumores, né? Por exemplo, o som do gato miando, do cachorro latindo. Com essas onomatopeias, a leitura do texto torna-se muito mais atrativa e prazerosa, motivando a criança a prosseguir. No gênero história infantil, a criança é levada a uma viagem, a um mundo fabuloso, mas que de alguma forma tem relação com a realidade, já que a criança compreende que, assim como os personagens conseguiram vencer os conflitos, ela também é capaz de vencê-los. E nós percebemos ainda que existe um tipo de sequência. Geralmente, há uma complicação que vai sendo resolvida ao longo da história, contribuindo para o estabelecimento do suspense e para a manutenção da atenção desse destinatário. Então, desde o princípio, as crianças têm grande interesse em saber qual será o desfecho da intriga. Nessa perspectiva, compreendemos a relevância de definirmos os tipos de sequência, pois elas são elementos de suma importância na constituição da textualidade. Bom, pessoal, então a atividade que vai ser realizada é a seguinte: com base na leitura do texto que está na ficha resumo de vocês e no conhecimento adquirido durante todo o primeiro bimestre que nós vimos sobre histórias infantis no ensino de inglês, nessa atividade você irá produzir um livro infantil em inglês, né? E para isso eu determinei 5 passos que devem ser seguidos. O primeiro passo seria a escolha do tema. Então, você pode escolher a temática do livro, que pode ser o quê? My Family, My House, My Toys, My Classroom,
né? É importante que essa temática esteja diretamente relacionada ao título, né, do livro, os quais muitas vezes produzem um efeito de exagero. Então, prestem atenção nesses aspectos. O segundo passo é a escolha do vocabulário. Então, você irá utilizar um vocabulário de fácil assimilação para as crianças, né? Um vocabulário dos quais os alunos podem se lembrar, como sugere o texto da ficha resumo, tá bom? O terceiro passo, você precisa criar uma sequência para o enredo da história. Então, preste atenção na sequência da sua história. Geralmente, começa com uma complicação que vai sendo resolvida, né? E termina com um desfecho final. O quarto passo, você precisa ilustrar essa história, fazer as ilustrações, tá? Então, utilize recortes de revistas ou imagens da internet para deixar a história mais atrativa e não esqueça de utilizar cores bem vibrantes. E o quinto passo é você pensar na dimensão desse livro. Então, no formato dimensional do livro, que ele pode ser recortado em formato do assunto que está sendo tratado na história, né? Pode ser algum livro interativo no qual as crianças podem tocar e sentir algumas aplicações, né? E atente também para o tamanho das letras e disposição do texto junto às ilustrações. Aqui vocês podem consultar a referência do texto, então o texto na íntegra, do qual eu tirei essas características das histórias infantis. E para se inspirar a fazer essa atividade, vocês podem acessar esse site freekidsbooks.org/toddler, que você vai encontrar vários livros de inglês infantil para download. Então, é só clicar no título, escolher o título e clicar em Download Free PDF, que vocês podem baixar o livro e se inspirar para fazer a atividade de vocês. Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ler várias histórias divertidas que vocês vão produzir. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!